Você já conheceu uma pessoa passivo-agressiva? Essa é a Pagri, apelido para passivo-agressiva. É o apelido fofo que eu dei. Mas o que é uma pessoa passivo-agressiva, Nene? Bom, a Pagri vai te mostrar na prática, enquanto eu mostro na teoria. Eu vou te ensinar a identificar uma pessoa passivo-agressiva e a lidar com uma pessoa passivo-agressiva. E sem perder a classe. A Pagri é uma menina bastante conservadora. Ela saiu da década de 60, entrou numa máquina do tempo e veio para os dias atuais. Parece que ela tá no século XX, não no século XXI. Com ideias conservadoras, opiniões bem polêmicas. Isso é natural, isso acontece com toda mulher. Não é porque incomoda que você tem que parar com isso. Você tem que passar por isso. Mas eu fui na médica e ela me receitou um anticoncepcional pra que eu não menstruasse, já que eu sinto muita dor e às vezes mal consigo levantar da cama. Essas médicas modernas falam demais. Tudo querem resolver com remédio, atestado. Não tem por que querer mudar o que é da natureza. Isso é parte de ser mulher. Você é obrigada sim a passar por isso. Mesmo isso afetando literalmente meu emocional, me fazendo ir pro hospital, sangrar mais do que devia, eu tenho que passar por isso? Sim, é algo natural, então você é obrigada a passar. O quê? Ela entrou no amigo com 17 anos? Sabia que tem coisas impróprias lá? Pessoas sem roupa lá? Você sabe que pessoas com 17 anos têm relações sexuais, não sabe? Mesmo assim, ela é menor de idade, ainda é errado, 17 anos. Isso é contra os valores, contra a ética, contra a família tradicional brasileira, cara. Que cara é essa? Eu só falei que ia fazer uma tatuagem. Ela parece aquele avô, aquela avó, enfim. E diferente dela, eu não penso assim, então não demorou muito pra gente discordar uma da outra. Só que quando ela não concorda com algo ou alguma coisa incomoda ela escolhe discordar da pessoa de forma suave, um sorrisinho sarcástico no rosto e sempre sendo debochada. E juro, é muito ruim lidar com gente assim. Eu fico me perguntando, por que a pessoa não conversa normalmente, naturalmente? Por que ela não mostra o incômodo dela? Por que ela tem que ficar sorrindo? Ai... E ironizando, usando da ironia, do deboche, do sarcasmo. Ela se mostrou ser assim desde que eu comecei a conhecer ela, desde o início. Quando eu e meu amigo, a gente tinha acabado de sair da sala, a gente tinha terminado uma prova, e na sala, quando a turma toda tinha terminado a prova, ele me devolveu a caneta que eu emprestei pra ele. A gente não conversou, tudo que ele fez foi isso. E a professora reclamou. Foi só por causa de uma caneta. Sério, foi muito aleatório. A turma toda já tinha terminado a prova e a gente tava em completo silêncio. Ué, ela tava fazendo o trabalho dela. Mas a turma tava em completo silêncio. Exato, a gente não tava fazendo barulho. Nossa, que absurdo a professora fazer o trabalho dela. E ela ficou falando isso várias vezes com a mesma ironia e o mesmo sorrisinho irônico no rosto, cara. Tipo, tudo bem ela discordar que a professora foi exagerada, mas a forma com que ela falou, o deboche... Ai, foi tão prepotente e tão passivo-agressivo. Foi aí que eu percebi que a forma dela de agir era uma forma passivo-agressiva. Então, conforme o tempo foi passando, ela foi mostrando esse comportamento outras vezes. Na época das eleições, 2022, eu tinha medo de sair com a cor da camisa, né, na hora de votar. Porque tava tudo muito violento naquela época. Ah, sim, porque os vermelhos eram tranquilos, né. Reparem que eu nunca disse isso que ela falou. Essa pergunta que ela fez. Eu nunca afirmei isso. Eles meio que colocam palavras na sua boca quando discordam de você. E mais uma vez o sorrisinho sarcástico voltou. O deboche, a ironia. Também teve uma outra vez em que meu amigo se confundiu sobre um assunto. Quer dizer, não se confundiu. Ele mostrou uma opinião diferente da dela e ela usou de deboche pra falar com ele. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, você realmente não sabia disso? O quê? Você vive numa caverna? Tipo, tudo bem você não concordar com alguém, mas agir assim não é meio infantil? E tudo só piorou quando eu comentei algo na mesa que todo mundo já sabia.
Mas que ela não... Aparentemente, ela não sabia que todo mundo sabia. Essa pessoa é neurodivergente, igual a Laís, nossa amiga. Nossa, o que você disse foi meio paia, não acha? Quê? Falar que ela é neurodivergente é meio paia? Por que você só não pede desculpa? Ué, gente, eu não tô entendendo nada. É porque assim, ela falou algo errado e nem pediu desculpa. Mas de onde eu errei, eu não tô entendendo. O que você disse foi errado, simples assim. Mas eu quero entender onde eu errei pra não errar novamente. Você expôs ela. Mas todo mundo dessa mesa sabe que ela é neurodivergente. Mas ela nem tá aqui. Eu sabia que aquilo não fazia o menor sentido, mas eu pedi desculpas, porque se eu me justificasse mais, seria pior. O fato de eu querer entender onde é que eu errei parecia ser absurdo pra ela. Bom, me desculpa então. E ficou um climão na mesa, mas o pior não foi isso. O pior foi que ela começou... Eu acho que ela começou a ficar com raiva de mim, porque ela começou a me tratar de forma passivo-agressiva o tempo todo. Antes ela tratava só quando você tinha uma opinião diferente da dela. Só que dessa vez, ela não gostou que eu expus a menina e eu não entendi o meu erro de cara. Eu queria saber o meu erro pra não cometer de novo. E ela começou a ser passivo-agressiva o tempo todo. O jeito de olhar pra mim foi, nossa, é engraçado. A expressão facial mudou completamente. Ela usava um sorrisinho sarcástico, o olhar ficou arrogante. Quando eu saí e me despedi, ela permaneceu com esse olhar e disse uma coisa pra mim. Eu não consegui escutar o que era, só que só de olhar, eu já sabia que era mais um ataque passivo-agressivo. E assim, eu fui percebendo que ela tratava uma outra menina que ela não gostava dessa mesma forma. E também, assim como eu, tratava assim o tempo todo. Era uma menina do curso dela, porque ela faz um curso diferente do meu. E ela tem amigos em comum comigo. Amigos esses que também não gostam dela. No caso, é por isso que às vezes eu interagia com essa menina passiva-agressiva, por causa dos nossos amigos em comum. Mas se eles não gostam dessa menina, por que eles ainda andam com ela? Tipo, a Pagri não gosta dessa menina e a forma dela de reagir foi ser passivo-agressiva. Mas não era mais fácil só se afastar dessa menina? E falando em se afastar, depois, né, que a Pagri falou que eu falei foi meio paia e começou a ser passivo-agressiva comigo o tempo todo, ao invés de só em alguns momentos, eu finalmente me afastei dela. No caso, eu tive que sair da faculdade, não por causa disso, é óbvio, mas acabou que eu nunca mais tive contato com ela. Só que existem outras formas de lidar com pessoas passivo-agressivas ao invés de só afastar. Essa menina era uma colega, ela não era minha amiga. Mas imagina se você tem um amigo que é assim. O que você vai fazer? Imagina se você realmente gosta desse amigo. O que você vai fazer para lidar com alguém assim? Bom, primeiro a gente precisa identificar. A Pagri, os exemplos que eu dei dela, eu acho que já ajudaram muito. Mas uma pessoa passiva-agressiva, ela sempre fala de forma sutil, como a Pagri mostrou. Ela sempre usa de ironia e deboche com um sorrisinho sarcástico. E no final, ela sempre vai te dar como certo. Tipo, ai, tá bom, você tem razão. Ai, tá bom, mas eles eram calmos então, né? Você tá certa. Sempre vão fazer com que você tenha razão. E essas 3 dicas que eu vou dar vão te ajudar muito a lidar com isso, porque isso revolta muito. Mas se você perder a razão, se você se irritar, a pessoa vai ficar, nossa, por que você se irritou? Eu tô falando de forma calma com você. Vai fazer a sonsa. Então, primeira dica, não se irrite, não perca a razão. Não faça barraco. Por que você tá fazendo isso? Eu não sei o que lá. Sabe? E nem entra. Tipo, às vezes tem gente que se irrita com barraco. Para com isso, não sei qual é o seu problema. E tem gente que entra no joguinho, que fica sendo passivo-agressivo também, com indiretinha, falando no mesmo tom. Eu também não acho isso muito legal, porque vai ficar uma briguinha bem infantil. Então, primeiramente, dica número 1, mantenha calma e não se rebaixe ao nível da pessoa. Dica número 2, não leve pro pessoal. Isso diz sobre a pessoa, não diz sobre você. Essa menina, a Pagri, ela não era assim só comigo, ela era assim com todo mundo, isso era algo dela. Isso era uma arma de proteção dela. Ao invés de conversar normalmente sobre algo que ela discorda, ela escolhia agir assim. Isso era algo que ela escolheu. Isso não tem a ver com você.
A pessoa pode ser assim por N motivos. Por exemplo, uma pessoa pode não ter maturidade emocional pra dizer que tá magoado com isso, ou que discorda de você, medo de conflito, medo de serem julgadas por expressarem sua opinião, dificuldade de comunicação. Enfim, isso diz sobre ela. Então fique tranquilo. E agora, dica número 3, é a melhor dica. Use uma comunicação assertiva e clara. Seja claro. Chega na pessoa e use essas 2 palavras que vão te ajudar muito na hora. Parece que. Você vai chegar, quando a pessoa for passiva-agressiva, você vai chegar e vai falar: parece que essa situação tá te incomodando. Parece que você não gostou disso. Você tá tentando me dizer alguma coisa? Existem outras formas de resolver isso. Na verdade, essa é a frase que você tem que usar. Parece que tem algo te incomodando. Oxe, tem nada me incomodando não. Então por que você tá falando dessa forma? Olha, se você discorda de algo, é só discordar de forma comum. Mostrar seu pensamento de forma comum, sem precisar usar um sorriso sutil e sarcástico na hora. E se você não gosta de alguém, não é mais simples parar de andar com a pessoa? Viram? É só você ir direto ao ponto. Chegar na pessoa, é claro que não. Pô, qual é o seu problema? Por que você tá falando assim comigo? Não, fale normalmente. Parece que isso tá te incomodando. A forma com que você tá falando é meio confusa. Por que você tá usando ironias, sarcasmo? Tem algo te incomodando? E se a pessoa, mesmo assim, mesmo com você fazendo isso, continuar, é bom você avisar pra ela, definir limites. Eu não vou admitir ser tratado dessa forma. E se a pessoa não parar mesmo assim, o ideal a se fazer é se afastar da pessoa. Porque, né, ninguém merece ter um amigo assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, onde eu dou outras dicas, só que em um formato mais curto. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem com o Girassol. Beijo! Ai, só de pensar em falar na frente da turma eu já fico suando frio. Meu coração dispara, minha boca seca e eu nem comecei ainda. Eva, isso é maravilhoso! Coração acelerado, mãos suando. É sinal de que você tá viva, Emily. Sente o drama. Ai, dramático não é sinônimo de útil, Limby. Esse medo pode te paralisar, mas se você entender como funciona o seu cérebro, dá pra usar isso ao seu favor.